Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui em mais uma live Arremate Legal. Sim, sim, 8 horas e 8 minutos desta manhã incrível, terça-feira. Terça-feira estamos aqui para falar sobre leilões de imóveis. Obrigado pela companhia de vocês. Lembrando que estamos no YouTube, canal Arremate Legal, e também no Spotify, Arremate Legal. Então, se você não conseguiu ver ao vivo, porque eu gravo ao vivo no Instagram, @alexandrides.prof, você vai poder ver tanto no YouTube como também no Spotify. Que maravilha! Eu tomando meu cafezinho. Bom dia, Dani! Seja bem-vinda. Maravilha. Ó, já vou colocar aqui até cupom de desconto. Olha só, eu vou pôr na descrição do vídeo também para o YouTube, para o Spotify, que é o cupom ebook. Deixa eu colocar aqui, ebook 50. E-book 50, sim, 50% de desconto num e-book que eu tenho, que tá o link também está por aqui, deixa eu fixar o comentário. Bom dia, Forlineto. Bom dia. Bom, olha só, ontem me fizeram uma pergunta interessante e eu falei assim, eu preciso levar para a live, eu preciso trazer para quem me segue, que falaram o seguinte: mas me fala uma coisa, a pessoa estava interessada num leilão que eu estou fazendo e ela falou assim: mas me fala uma coisa, por que que nos leilões temos desconto, 50% de desconto, que era o caso que ele estava analisando, né? Eu falei assim, pô, meu, olha, essa pergunta dificilmente me fazem, porque parece que é algo natural. Algo natural. Ah, leilão tem que ter desconto? É. Então, olha só, claro que quando você ouve a palavra leilão, eu vou fazer um leilão, né? Você tem justamente a situação de que um bem, um objeto, ele está sendo vendido por um valor inferior ao que vale, mas o objetivo é vender pelo melhor valor possível. Pode ser incoerente aqui, mas vamos caminhar, né? É, justamente o que vale a pena participar de leilão é o valor atrativo, ter um valor possível de aquisição muito menor do que a realidade, do que a avaliação daquele bem, do que aquele bem vale no mercado. Então, isso faz com que a gente pense: bom, então eu tenho lá um desconto de 50%. Eu tenho um desconto de 40%, eu tenho até maiores descontos em leilão, e aí você fala: bom, então por que esse desconto? Então deve ter alguma coisa errada aí. Deve ter alguma coisa errada aí. Bom dia, Roseli, seja bem-vinda. Ó, já começa com 50% de desconto no e-book, ó, eu coloquei aí o cupom ebook 50, né? Porque, olha só, é claro que quando você fala em leilão, e aí, é claro, você tem vários tipos de leilão, né? Você tem o leilão judicial, você tem o leilão extrajudicial, você tem o leilão particular, que é um tipo de leilão extrajudicial também. Então, vamos pensar no leilão judicial. Por que que o imóvel no leilão judicial está indo por um valor mais barato do que vale, mais atrativo do que foi avaliado? Porque nós temos uma premissa importante que é o imóvel está estressado. Nossa, estressado? Quer dizer, pô, ele precisa para terapia? É isso? Não, não. Bom dia, Célia querida. Bom dia, José Cordeiro. Grande meu amigo. Ontem me fizeram uma surpresa lá. A gente gravou um Adnocast, né? O podcast da Adnotar, e me fizeram uma surpresa incrível. Obrigado. Lívia Calegari. Professora Lívia, bom dia. Seja bem-vinda também por aqui. Bom, e olha só, é claro que quando você fala no leilão judicial, o objetivo do leilão é transformar o bem penhorado e avaliado em dinheiro, que a gente chama de produto da arrematação, para
levar para pagamento dos credores. Então é claro que a gente tem uma situação de estresse do imóvel, porque ele não seria comercializado no mercado tradicional por conta de uma penhora, de indisponibilidade, de dívidas. Sim, porque, por exemplo, eu estou fazendo um leilão que se encerra hoje. É um leilão avaliado em um imóvel avaliado em R$ 300.000 na Liberdade, um apartamento. Lance inicial, 40% de desconto na segunda praça que acaba hoje. O lance inicial é de 181 mil. Só que ele tem débitos de condomínio de 192 mil, se eu não me engano. Pô, mais do que o valor do lance inicial. O que eu quero dizer aqui? Eu estou trazendo um exemplo para falar o seguinte: olha, dificilmente alguém compraria um imóvel no mercado tradicional com dívidas. E risco, porque dívidas atrai riscos para quem compra. Por isso que aquela due diligence é imprescindível no mercado tradicional imobiliário. Sim, é imprescindível. Se você vai comprar um imóvel no mercado tradicional, você precisa ter realmente uma due diligence, uma diligência documental, análises, interpretações que vão fazer com que aquela compra seja segura. Nos leilões também precisa de análise, também. Só que, como no leilão judicial o objetivo é pagar os credores, em razão da responsabilidade patrimonial, o imóvel foi penhorado, foi avaliado. E para que ele possa ser realmente vendido, é estabelecido uma tentativa inicial por 100% da avaliação, ou seja, o valor de mercado, com base na avaliação do processo. E se ninguém comprar, ninguém arrematar, ninguém ofertar lance, aí ele vai para um valor inferior no leilão. Geralmente 50% de desconto, mas às vezes 40% no leilão falimentar. Falência é pior ainda, porque é um concurso de todos os credores e a empresa quebrou, vai o patrimônio da empresa, eventualmente dos sócios, quer dizer, vai lá para pagar credores e lá, olha só, a dinâmica no leilão de falências é que na primeira chamada 100%, na segunda chamada 50%, e na terceira chamada por qualquer valor. Opa, então espera aí. O desconto está sendo promovido 40%, 50%, qualquer valor que seja ofertado lá no leilão falimentar, ele tem como base o fato de que no leilão judicial o objetivo é transformar o patrimônio em dinheiro. E ele tem, por conta do estresse, por conta justamente de que esse patrimônio, esse imóvel precisa ser utilizado para pagar credores, que muitas vezes os credores têm dívidas a serem cobradas maiores do que o valor da avaliação, esse imóvel não é interessante para o mercado tradicional. Não é, não é, não é. Uma indisponibilidade, uma penhora, quer dizer, vai tirar do mercado, na prática, do mercado tradicional de venda de imóveis. Pois é, pois é, pois é. Então, por isso que nós temos desconto. Olha, a premissa, ela para alienação fiduciária, ela também é semelhante. Por quê? Porque a lei de alienação fiduciária falou o seguinte, olha, se não houver pagamento, né, intima para purgar mora, se não purgar mora, vai consolidar a propriedade para o credor fiduciário e vai obrigatoriamente fazer 2 leilões. O primeiro leilão com base no valor da garantia, o valor da avaliação, perfeito? Com atualização. Segundo leilão, soma todas as dívidas que aquele empréstimo, financiamento gera, bem como o próprio ato do leilão gera, bem como as dívidas do imóvel, IPTU e condomínio. Aí é o leilão da alienação fiduciária, segundo leilão, que vai ser, às vezes, ou geralmente, mais baixo do que o valor da avaliação. Mas tem casos que o valor é superior ao da avaliação, no segundo leilão.
Bom dia, Graziela Borba, seja bem-vinda, como sempre. Carol Curvelo, bom dia. LMW, bom dia. Natália Marins, seja bem-vinda. Que bom que vocês estão por aqui. Lembrando o seguinte, ó, ao vivo, 8 horas e 8 minutos da manhã, no Instagram, alexandrides.prof. Mas perdeu, chegou atrasado, sabe onde você vai poder assistir na íntegra? No YouTube e no canal do YouTube Arremate Legal e no canal do Spotify. Estamos no Spotify, Arremate Legal no Spotify. Então, perceberam como há interesse no desconto? Aí tem o leilão, por exemplo, leilão particular, que é o que vocês veem muitas vezes. Banco do Brasil 100 imóveis, Banco do Bradesco 50, Caixa Econômica Federal, não sei o quê. Os bancos, eles colocam em leilão particular o imóvel com valor mais baixo, por quê? Porque primeiro que eles precisam fazer uma venda mais rápida, eles não podem ficar com o imóvel. E outra, para eles, o imóvel ele já entrou por um valor muitas vezes mais baixo, então para eles eles querem fazer girar, fazer girar. Então eles colocam com lance inicial baixo, muitas vezes. Aí, olha só, é claro que quem arremata é quem paga mais. Então, eu, como leiloeiro público, qual é o meu objetivo? É fazer a maior divulgação possível para a venda. Então, vamos pensar que está tudo certinho para eu fazer o leilão. Fazer a maior divulgação possível para fazer a venda. E é claro que, ao fazer a venda, pelo maior valor, pelo melhor valor possível, para satisfazer os credores, para trazer dinheiro para o processo. Porque é uma substituição, né? O imóvel, o bem imóvel, ele é substituído pelo dinheiro. É a substituição da garantia, porque aí vai ser usada para pagamento dos credores, tá? Ó, quem tá ao vivo na live pode fazer pergunta, comentário, pode trazer qualquer coisa aí, porque eu vou fazer aqui, quem sabe faz ao vivo, eu vou lá e vou responder direto para vocês, tá? E aproveitem, ó, eu tô maluco, 50% de desconto no e-book Arremate Legal. Tá o link para você acessar o e-book e também o cupom de desconto e-book 50. Tudo junto, e-book 50, tudo junto, tá? Então, olha só que interessante. Quando você pensa nessa realidade, geram oportunidades para quem arremata. Então, ó, você é advogada, você é advogado que já presta assessoria ou que vai começar a prestar assessoria em leilões. Você precisa entender do negócio imobiliário de leilões e entender justamente o porquê desses descontos e vão ter o quê? A atratividade. Então é claro que quando você olha uma oportunidade em leilão, então entra lá no meu site www.alexandrides.leilão.br. Você vê lá, tem a oportunidade em São Paulo, no litoral, no interior, quer dizer, tem várias oportunidades. Aí você fala assim, pô, meu, 50% de desconto, 40% de desconto. É muito interessante, é muito interessante. Só que o que você precisa? Aí é que vem, olha só. O desconto, pura e simplesmente, ele faz a primeira atratividade. Aí você vai falar, pô, legal, bacana, desconto. Quem não gosta de desconto, claro, né? Ainda mais comprar um imóvel de 300 por 180, né? Ó, vendi um imóvel semana retrasada de 750 por 570, porque teve disputa, tá? Pô, então mesmo assim é bem considerado a questão do desconto de 750 por 570 num imóvel. Pô, bacana, né? E outras situações que você tem. Às vezes a disputa gera uma diminuição deste desconto. Por quê? Porque é muito interessante aquele bem, então isso faz com que muitas pessoas tenham interesse. Às vezes o imóvel, ó, e não é raro sair pelo lance mínimo. Isso é uma outra pergunta que me fazem. Ah, mas só interessa pelo lance mínimo. Beleza. Se só te interessa pelo lance mínimo, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: você vai ofertar o lance mínimo.
Vai que. Porque, ó, o não você já tem. Se você ofertar o lance mínimo e ninguém ofertar mais, levou. Levou. Agora, se alguém ofertar mais, você vai falar assim: bom, vale a pena eu disputar? E é aí onde eu quero chegar. Para quem. Ó, se você tá aqui para querer arrematar, eu vou te explicar. Se você tá aqui para prestar assessoria para arrematantes, eu vou te explicar também. Porque o que acontece? Não é porque está em leilão que não é necessário fazer análises. Sim, é necessário fazer análises. Análise do edital, análise da documentação, né? O edital, a matrícula do imóvel, o processo, se é um leilão judicial, e também fazer pesquisas. Por quê? Olha só. O o bom leilão, ou melhor, quando eu falo em bom leilão, vamos melhorar isso, né? Porque o bom leilão pode ser para mim um bom leilão, ou é para você como advogada, como advogado, para quem arremata. Quer dizer, tem várias interpretações do bom leilão. Mas vamos pensar o seguinte: para você entender que vale a pena um leilão, e aqui eu tenho níveis de vale a pena, tá? Primeiro nível de vale a pena participar do leilão? Para você responder essa primeira pergunta, vale a pena participar do leilão? Então, que é o primeiro degrau aqui, você precisa fazer diversas análises. Diversas, diversas. Edital do leilão. Começa pelo edital do leilão. O edital do leilão é uma peça-chave que traz as regras do leilão, características do leilão, formas de pagamento. Quer dizer, o edital do leilão é uma peça que, aliás, sem concordar com o edital, nem participa do leilão. Aliás, para você se habilitar para participar de um leilão, você precisa falar o seguinte: li, compreendi, concordo e concorda com o edital. Aceita os termos do edital. Premissa básica, tá? Bom, então você precisa entender o edital, ler atentamente, analisá-lo, porque ele pode trazer. E assim, pessoal, ó, quando você fala em edital de leilão, você já viu algum edital de leilão? Fala aí se você já viu algum edital de leilão, tá? Ó, o meu edital de leilão, aliás, acabando a live, eu vou apresentar um edital de leilão que eu revisei ontem. O meu edital de leilão tem 5 páginas, 6 páginas. Mas tem edital de leilão que vocês vão encontrar de outros leiloeiros que tem uma página. Fala se não é verdade ou mentira, Grazi, por favor. Van, bom dia, Van. André de São Paulo, seja bem-vindo. Aliás, fale de onde vocês são também, para eu poder ver de qual região vocês estão. Alguns eu conheço, outros não. Manda aí a região que vocês estão também. Então, assim, o edital, ele vai precisar ser lido e interpretado. Ponto 1. Os documentos do imóvel precisam ser analisados, né? Então você precisa fazer também pesquisas complementares para responder à primeira pergunta. Vale a pena participar deste leilão? A Grazi é lá do Paraná. Tá frio aí no Paraná, Grazi? Maringá é uma cidade bacana, viu? Putz, muito legal. Tá frio aí? Eu acho que tá, porque aqui em São Paulo, bom, hoje tá menos frio que ontem. Ontem eu saí de casa, estavam 6 graus de Atibaia. Hoje eu saí de casa, estavam 16 graus. Então melhorou bastante, né? Mas olha só, essa primeira pergunta, vale a pena ou não participar de um leilão? Ela não é respondida de forma automática. Se está em leilão, vale a pena. E ela também não é respondida pelo simples fato de, o imóvel vale 750, lance inicial 450. Não é por isso. Olha lá, aqui a LMW Advocacia fala: edital com pouca informação ou informação imprecisa pode trazer surpresas indesejáveis? Olha, o leilão, aliás, o edital de leilão, ele tem requisitos básicos. Bom dia, Patrícia Gutierrez. Ó, 10 graus em Maringá, lá no Paraná. Cara, friozinho, hein? Friozinho. Mas, ó, o edital de leilão, ele tem requisitos básicos.
E esses requisitos básicos, eles fazem com que a gente tenha o que é um mínimo, mínimo. Só que para você participar de um leilão, o mínimo não é o necessário. Você precisa ir além do mínimo. Então, por exemplo, os meus editais de leilão têm o mínimo e tem mais coisas, porque como eu advoguei por muitos anos para arrematante, como eu sei o pensamento que você, advogado, tem sobre o edital, como eu sei o que você, investidora, quer ler, porque eu também investi muito em leilões, eu coloco no meu edital muito mais detalhes do que o mínimo que a lei estabelece. Ó, a Célia está no Butantã, em São Paulo, legal. Então, olha só, é claro que quando você fala pouca informação, às vezes o edital tem só o mínimo necessário. Então, para você responder a primeira pergunta, não, claro que, ó, olha só que interessante. O leilão chamou a sua atenção ou a atenção do seu cliente pelo fato de que valor da avaliação, valor do lance inicial. Então é claro que, por exemplo, se eu sei que o meu escritório vale, por exemplo, R$ 500.000, se eu encontro um leilão no mesmo prédio, de uma sala semelhante, por 250.000, é claro que isso despertou o interesse. Mas eu não respondi à primeira pergunta. Não respondi à primeira pergunta. A primeira pergunta é: vale a pena participar do leilão? Deste leilão específico? Porque, ó, o leilão vale a pena quando a análise é bem feita. O leilão vale a pena quando a análise é bem feita. Sim. Então, justamente essa primeira pergunta a ser respondida, vale a pena eu participar desse leilão? É a pergunta crucial para você partir para a segunda pergunta. A segunda pergunta, olha só, perceba que essa primeira pergunta, ela não é fácil de ser respondida, tá? Não é, não é, não é, não é. E é aí que entra uma necessidade de uma assessoria especializada. É aí que entra. Ó, pega o e-book porque o e-book traz muita informação sobre esse sentido e ainda 50% de desconto, e-book 50, usa esse cupom, e-book 50, tudo junto. O que nós temos aqui quando você fala nessas análises? Não é apenas análise jurídica. Muito se engana quem pensa que, para responder a pergunta se vale a pena participar do leilão, a resposta é, ou a análise é só jurídica. Não é. Olha só, a análise jurídica é imprescindível, mas não é a única. Eu tenho uma análise comercial, eu tenho uma análise financeira para responder a primeira pergunta. E a primeira pergunta vai dar subsídios. A primeira pergunta pode ser assim: não vale a pena. Pode ser que não vale a pena. E vocês vão encontrar muitos leilões. Ó, vamos ser real. Eu não gosto de mentir aqui. E, aliás, essa é uma coisa que eu nunca vou mentir, tá? De cada 10 leilões que vocês vão interpretar, analisar, querer participar eventualmente, ou serem atraídas, de cada 10, talvez 3 ou 4 valham a pena participar. A primeira pergunta. É, por N situações. N situações. Responder essa primeira pergunta, vale a pena participar? Pode ser um não. Não vale a pena. Tchau, próximo. E essa é a vantagem. Meu, olha que vantagem para quem participa do leilão. Você, arrematante, você, advogado, que está prestando assessoria. A pergunta é interessante porque se você responder não para essa primeira pergunta, não vale a pena participar. Você vai chegar para o teu cliente, ou eventualmente você interessada em arrematar, vai falar assim, vou procurar outro. Simples assim. Vou procurar outro, porque você está no comando. Você tem o poder do botão. O poder do botão de dar lance. Se você não tem
a resposta adequada, você não vai participar, você vai refugar. Se você não entendeu que vale a pena participar do leilão, você vai passar a oportunidade e vai para uma próxima oportunidade. Porque todos os dias quando acordo, tem mais um leilão sendo realizado. Quer dizer, tem um monte. Então, tudo bem, pessoal, eu sou péssimo cantor, obrigado, eu sei disso, né? Eu sei. Não pare de ver agora, tá? Só porque eu cantei, né? Mas, se bem que eu fui. Sabia que eu fui vocalista de banda? Sabia que eu já fui vocalista de uma banda? É, chamava-se Hurricane Teachers. Ai, caraca, que bom. Meu, ó, agora deu saudade, bateu saudade. A gente fez show e tudo. Putz, olha, foi muito legal. Eu não estou dizendo que eu cantava bem. Eu estou dizendo que eu cantei numa banda. Bem, aí até a minha autoavaliação é de, então, acho que é melhor eu dar aula, né? Tipo assim. Né? Mas eu gosto de karaokê, pô, eu vou lá e me divirto. Quando eu tô com a Sofia, a gente canta. Nossa, é um barato. Agora ela tá na moda sertaneja, tá no sertanejo. Ela foi ver, ela viu agora esse final de semana Marcos e Belucci. Ela tá empolgadaça, né? Ela gosta de, de sertanejo. E aí eu vou no embalo, né? Vou no embalo, né? Vou lá na sofrência junto com ela, né? Bom, mas olha só. Então, respondida essa, então essa primeira pergunta pode ser um não, não vale a pena. E tudo bem, não vale a pena, beleza. Próximo. Agora, se a pergunta a essa, se a resposta a essa primeira pergunta, vale a pena participar desse leilão for positiva? Vale? Você vai para o segundo degrau, que é uma consequência do primeiro, mas que você primeiro pensa na pergunta, vale a pena participar? Para depois, aí sim, para a segunda pergunta, até qual valor vale a pena arrematar? É, aí sim que você vai fazer uma apuração. Claro que às vezes, pessoal, vamos ser sinceros, às vezes você já está numa sequência. Então, se você falou assim, pô, vale a pena, para lá, você já está fazendo a análise da segunda pergunta, tá? Você já está encaminhado, encaminhada para responder até qual valor vale a pena arrematar. E aí você pode ser que a conclusão seja, olha, vale só pelo mínimo. Ou vale só pelo mínimo se for parcelado ainda. Ou não, quer dizer, ó, esse daqui vale a pena mais, vale a pena mais, né? Bom dia, Alexandre, seja bem-vindo. Então, tudo depende de análise. E aí, claro que a análise ou as análises que são feitas, você tem análise comercial, análise jurídica, análise financeira, né? E você vai ter justamente a consequência que é a busca da análise econômica, que é o ROI que você busca, né? O Return on Investment. Ó, que chique, hein? Que é o retorno do investimento, claro, que vai depender do perfil, do interesse do teu cliente, tá? Ó, entra nesse e-book, esse e-book tá top, viu? Tá top, ó. 50% de desconto é por tempo limitado, hein? Ó, a princípio, não sei até quando, mas é por tempo limitado e aí acabou a promoção, acabou aí, hein? A Carol, ó, tem que apresentar uns rocks para ela. Sabia que ontem, é, eu apresentei ontem para ela Extreme. Conhece a banda Extreme? Porque eu mostrei para ela uma música que para mim é interessante, né? More Than Words, do Extreme. Acho que é o maior sucesso deles. Acho que não sei nem se é o único sucesso dessa banda, mas eu acho que vocês devem ter visto, conhecem essa música, tal. E aí eu apresentei para ela ontem, tal. Peguei ela na escola para almoçar. Aí eu falei assim, hoje vamos ouvir uma música que o papai gosta.
né? Vamos lá, vamos lá. Aí ouvimos Extreme More Than Words, né? Que tem várias versões, tem a versão acústica que é top demais, é isso aí, Carol, top demais, né? Então, assim, meu, música é maravilhosa. Ó, mas eu sou muito eclético, sabiam? Eu gosto desde Kennedy. Putz, teve uma época que eu só ouvia Kennedy, assim, ó, muito, tal. Kennedy, música clássica, aí vai pro meu rock, né? Aí tem um monte, mas sertanejo é legal também. A única coisa que é complicado pra mim é o funk, né? Funk pra mim aí, né? Bom dia, Duda! Seja bem-vinda. Duda, não teve aula hoje? Já tá de férias? Que é isso? Né? Como que tá o tempo aí na praia? Né? Bom, mas ó, o que que nós temos então? Nós temos que a segunda pergunta que é até quanto vale a pena? Que é uma consequência da análise da primeira, com um pouquinho mais de apuração, vai fazer você ter, ou você, investidora, investidor, ou o seu cliente, vai ter a busca de uma segurança de investimento para não fazer um mau negócio, que é o que eu chamo de maldição do vencedor. Pagar mais do que vale. Pagar mais do que vale. Realmente tem gente que paga mais do que vale. Ó, eu tive uma vez um caso, foi o que? Foi ano passado. Arrematou, teve disputa, arrematou, tal. Aí eu mando as guias para depósito do pagamento, mando o auto de arrematação para colher a assinatura, isso, aquilo, tal. Aí a pessoa me liga. Então, o leilão acabou tipo quinta-feira, ele me ligou na sexta, que era o prazo para pagamento. Ó, já tava ficando gelado e eu não gosto de café gelado. Aí ele me ligou e falou assim: Olha, posso fazer uma pergunta? Eu falei: Pode. O que que acontece se eu não pagar? Bom dia, Daniela. Aqui, doutor Daniel Aragão. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. É isso aí, Duda. Já tá de férias, né? Imagino eu, senão você tá cabulando aula, hein? Bom, mas olha só, o que que você tem aqui? Quando você pensa, e aí ele me perguntou, bom, o que que acontece se eu não pagar a arrematação? Eu falei assim, olha, quatro possíveis consequências aqui. Algumas certezas, outras não. Primeira consequência, vai ter que pagar a minha comissão. Vai ter que pagar a minha comissão. Então aí ele já fala, pô, então eu vou ter 5% de preju, porque eu vou ter que pagar a comissão do leilão. O juiz, a juíza pode fixar, é um leilão judicial, pode fixar o quê? Uma multa por uma desistência imotivada. Sim, geralmente de 20% do valor da arrematação. Caramba, tá. Terceira consequência, ele também vai ter a proibição de participar de leilões, tá? Tá na lei isso, tá? Quarta consequência, pode ter configurado um crime. Fraudar leilão é crime. Olha só a gravidade disso. Olha a gravidade dessa realidade. Aí eu expliquei pra ele, mas aí eu falei assim, mas até antes de explicar, eu perguntei, mas por que, cara? Por quê? Ah, sabe o que é? Eu me empolguei e, assim, eu acabei dando lance que é, eu achei que eu paguei caro. Eu falei assim, ó. Aí ele explicou que ele é arquiteto, que ele arremata, tudo, que ele reforma para vender e tal. Aí eu falei assim, olha, eh, aí eu expliquei para ele as consequências. Eu falei assim, olha, se você não pagar, eu vou comunicar o juiz da causa, vou explicar a situação, vou oferecer para o segundo colocado, né, tal, pá. Aí ele, não, não, eu vou pagar. Mandou meia hora depois, estava mandando os comprovantes já. Né? Então, assim, não é uma aventura. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Aliás, eu escrevi um artigo, tá no meu site alexandrides.prof, eu escrevi um artigo sobre a maldição do vencedor, tá?
Escrevi um artigo sobre isso que tem a ver com o Prêmio Nobel de Economia. Olha onde eu busco as coisas, ó. Prêmio Nobel de Economia, maldição do vencedor para os leilões de imóveis, né? Então, é isso, né? Então, assim, você que quer participar de leilão, você quer arrematar, precisa de conhecimento. Precisa de conhecimento. Você quer prestar assessoria para arrematantes? Você precisa de conhecimento também. Precisa. Ó, começa com um e-book aí com 50%, mas ó, o que eu te indico? Você é advogada, você é advogado. Eu tenho mentoria, eu tenho curso, né, Carol? Carol! Eu tenho mentoria, tenho curso, vários até. Entra no alexandrides.prof, site www.alexandrides.prof. E também, ó, você que é arrematante, pessoa interessada em arrematar, você precisa conhecer também. Começa com esse e-book aqui com 50% de desconto. Começa com ele, tá? E aí você vai ver como é seguro e lucrativo. Leilão é seguro e lucrativo, mas só que o leilão vale a pena quando a análise é bem feita. É seguro e lucrativo. Só que precisa fazer análise. Precisa fazer análise. Não é uma situação de ah, vale a pena. Vale a pena só porque está em leilão. Não. Leilão é lucrativo, sim, é seguro, sim, mas é trabalhoso para participar. Isso é uma verdade absoluta. Participar de leilão é trabalhoso, é trabalhoso. É lucrativo? Muito. É seguro? Muito, mas é trabalhoso. Só que aí é que tá. E isso, olha só, esse detalhe de análises separa o joio do trigo, separa os interessados, né? E aí, porque, ó, uma pergunta que muitas vezes me fazem também. Ah, se tem esse descontão todo, então vai ter muita gente atrás. Olha, nem todo mundo está disposto a fazer as análises. Nem todo mundo tem conhecimento para fazer análise. Nem todo mundo tem assessoria jurídica adequada, específica, especialista que saiba fazer essas análises. Bom dia, Camila de Moraes. Seja bem-vinda. Então, essa é a diferença que faz toda a diferença. Ó, se você pensar no funil, ó, todo mundo sabe dos leilões. Pô, todo mundo sabe de leilões. E aí você vai. Quitéria, seja bem-vinda, Direito de São Bernardo aqui. Seja bem-vinda, tudo bem? Maravilha. Ó, então você tem um funil. Todo mundo sabe dos leilões. Só que aí começam os percalços. Vejo depois, não sei ver. O edital, não gostei do edital, isso, aquilo, tal. Sem análise. Pô, mas quando você faz análise, você vai, esse leilão não, esse para você chegar no teu funil e falar assim, essas oportunidades eu quero, essas três aqui. Ou uma de cada vez, não importa. E aí você vai justamente com isso buscar o quê? Aí sim você vai trabalhar com o final da análise, verificar até quanto vale a pena, e vou te falar o seguinte: mesmo assim, corre o risco de você ou o seu cliente não arrematar. Mesmo assim, corre o risco de você ou o seu cliente não arrematar. Por quê? Quem ganha o leilão? O lance vencedor é o maior lance. Você talvez entrou no leilão com uma premissa, só que a disputa gerou uma alavancagem de valor que você fala, xiii, não dá. Amanda Terra, doutora Amanda Terra, faz tempo. Doutora Amanda, seja bem-vinda. Que legal, bom ver alunos que eu tive, alunas que eu tive em tempo. Claro, pô, a Carol também, né? Várias pessoas aqui. Até ó, a Célia tá no meu curso de leilões, a Grazi, fantástica também. Pô, que legal. Fico feliz de ver alunas e ex-alunas aqui, alunos e ex-alunos aqui, que bom. Mas ó, é isso que é.
Então, mesmo que você respondeu, primeira pergunta, que vale a pena. Você estabeleceu justamente o patamar para investimento naquele leilão, naquela oportunidade. Pode ser que você não tenha o lance vencedor. Pode ser, por exemplo, ó, eu tô fazendo um leilão, olha só, eu tô fazendo um leilão que se encerra agora dia 7. Tem duas pessoas habilitadas para participar do leilão e tem outras duas que estão analisando documentação para se habilitarem. Só que eu descobri que o executado faleceu agora, mês passado. E eu peticionei ontem no processo, falando: ei, juiz, ó, tomei conhecimento que o executado faleceu, né? E aí, né, eu tô provocando o juiz para ver se ele vai, até vou despachar com ele hoje, tal, para ver se ele vai suspender ou não o leilão. E tá tudo, ó, com interesse. Uma casa assobradada em Caraguatatuba. Bacana, ó, despertou interesse de várias pessoas. Então é interessante, né? Aliás, eu vou pôr até no site, eu vou pôr agora de manhã a notícia, não teve lance nenhum ainda, eu vou pôr a notícia de que tem essa petição aguardando a apreciação do juiz. Por quê? Porque é, tudo que está no site do leiloeiro agrega valor para a sua análise. Aquela primeira análise, vale a pena? Ah, mas e se o juiz não suspendeu o leilão até o final dele? Ou decidir que não suspende o leilão? Você vai analisar se vale a pena. E até qual valor que vale a pena. E assim vai, tá? Então, realmente a gente tem várias interpretações. Vale a pena atuar com leilão? Vale. É seguro? Muito seguro. Leilão é seguro e lucrativo. Putz, é muito lucrativo. Juro para vocês, eu como investidor, eu como advogado e agora como leiloeiro, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você atuar nessa área, vale. Bom dia, Jorge, meu xará, meu duplo xará, Jorge, né? Então, vale a pena sim, mas o leilão vale a pena quando a análise é bem feita. Ó, adquira aí o e-book Arremate Legal, desconto de 50%, e-book 50%, até quando eu não sei, tá? Eu vou. Aqui, que dia que é hoje? Esqueci o dia que é hoje. Hoje é dia 23. 23, amanhã tem jogo do Brasil, né? Então, não sei até quando vai essa promoção, mas aproveita que vai lá, e-book 50. Tá o link aí em algum, né? Para quem tá na live, tá o link aí embaixo. Para você que tá no YouTube, canal Arremate Legal. Spotify, canal Arremate Legal, vai estar em algum lugar aí para você ver. Beleza? Gostaram da live de hoje? Gostaram desse vídeo? Ó, curte aí, compartilha, fala pro pessoal, meu, conteúdo de grátis. Vem comigo, né? Pessoal, vale a pena atuar com leilão. Vale a pena arrematar? Vale. É seguro, é lucrativo, mas é trabalhoso. Precisa de análise. Precisa saber fazer análise, precisa de conhecimento. Ah, vale a pena investir? Vale. Precisa de análise. Vale a pena advogar nessa área? Vale muito a pena. Pessoal, eu mudei a minha vida, era direito do consumidor, passou para leilão. Mudei. Paulatinamente. Não foi assim, ah, vou mudar. Não. Paulatinamente. Tá. Então, assim, experiência. Experiência que eu trago para você poder ter segurança. Segurança para investir, segurança para advogar nessa área. Fábio Miage, Paulo Faquin, bom dia, sejam bem-vindos. Ó, esta live, ela está sendo transformada num podcast onde no canal do YouTube Arremate Legal, siga lá, ative o sininho e também no Spotify. Sim, temos o canal no Spotify Arremate Legal. Aliás, a Arremate Legal é marca registrada do Georges Alexandrines, o leiloeiro, o seu leiloeiro. E ó, é, talvez eu não tenha a oportunidade que você tenha interesse ou seu cliente tenha interesse, mas eu tenho o caminho para você analisar qualquer oportunidade em leilão.
qualquer oportunidade em leilão, você tem a viabilidade de justamente participar e ter segurança, ter lucratividade com análise. O leilão vale a pena quando a análise é bem feita. Ó, 2027, Clars, já tá em 2020, já, não, é 2026 ainda, né? Já tá em 2027. Seja bem-vindo, bem-vinda. Maravilha. Pessoal, é isso aí. Obrigado por hoje. Amanhã tem live, 8 horas e 8 minutos ao vivo no Instagram. E depois vai para o podcast Arremate Legal no YouTube e no Spotify. É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Deixa eu pegar meu malhete aqui para finalizar. É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço, até mais. Tchau, tchau.